Olá, eu sou o Rogério Conde e hoje estamos iniciando mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebemos aqui no programa o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeid, e o pré-candidato a vice-prefeito de Santos pelo PRTB, Eduardo Dadark, o DETA. Sejam todos bem-vindos. Senhores, sejam bem-vindos também ao nosso programa. Com esse frio. Vamos iniciar com algumas notas. A primeira sessão da CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo, na tarde de ontem, teve a escolha do presidente da comissão, discussão entre oposição e governistas e protesto de estudantes, mas terminou sem que fossem apreciados requerimentos de convocação de suspeitos e sem definição de relator. Composta por 8 deputados da base do governo, Geraldo Alckmin, e apenas um de oposição, a CPI elegeu o tucano Marcos Zerbini, do PSDB, e Adilson Rossi, do PSB, como vice-presidente. O percentual de cheques devolvidos em relação ao total compensado atingiu 2,39% em maio, o segundo maior nível para o mês desde o início da série histórica, em 1991. Segundo os economistas da Serasa, o aumento do desemprego e a queda do rendimento médio da população estão impulsionando a inadimplência. Paulo Bernardo, ex-ministro de Dilma e Lula, é preso pela Polícia Federal na manhã de ontem em mais uma ação da Operação Lava Jato. Foi detido no apartamento funcional da esposa, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Olha, eu vou começar agora dizendo para vocês, primeiro eu quero agradecer o Nicolau, que é um atuante líder da CDL, alguém que faz um papel também como um ator político na cidade. E eu queria comentar com você a respeito dessa inadimplência Dos cheques. Eu tenho certeza, e o Deta acho que vai concordar comigo, que nesse momento de recessão, eu acho que o comércio é o setor mais prejudicado, pelo menos é o primeiro que sente na pele a questão de você não ter condição, não ter recurso, muitos em falta de emprego, enfim, a crise acaba afetando diretamente o comércio. Eu queria que você me fizesse um panorama de como você vem sentindo essa situação. Bom, primeiramente, bom dia, Rogério, obrigado pelo convite, bom dia aos telespectadores, bom dia ao Dadark. O que acontece? O cheque hoje já não é a grande ferramenta para o comércio, né? A ferramenta hoje para o comércio é o cartão. E o cartão também ele está se estreitando porque a inadimplência também está grande para as empresas de cartão. Eu já visto aí que se você olhar que um rotativo hoje está em torno de 14%, 15%, dependendo da empresa de cartão de crédito, é porque eles estão jogando com a inadimplência. Isso aí já vem se desenrolando já faz tempo. Agora, a política do cheque sem fundo, que é esse dado aí do Serasa, que desde 91, eu entendo assim, que vem mais do estreitamento do crédito no banco. Hoje os gerentes de banco eles já não têm mais uma autonomia como tinha, né? Hoje está todo travado pelo sistema, né? Você pega bancos aí famosos em termos de que você conversava com o gerente, resolvia com o gerente, e às vezes um cheque passava um pouquinho do limite, eles pagavam, né? Isso era uma transação normal, era né? Uma prática normal, depois eu cubro, a pessoa deposita. Até porque naquela época os gerentes tinham esse tipo de autonomia. Isso, Dá uma hoje ligada para o gerente, resolve aí para mim, né? Hoje eles não... Olha, vem até às 11. Hoje eles não têm mais esse tipo de autonomia, né? Não existe mais, o sistema devolve automaticamente. Eu tive conversando esses dias até com o Maurício, aposentado agora, que era gerente do Banco Itaú, não sei se todo mundo conheceu ele, porque trabalhou 30 anos aqui na praça. E ele estava falando exatamente sobre isso. A autonomia estreitou, porque o sistema agora, o cheque é devolvido pela compensação automática, então não tem mais a interferência direta. Então eu acredito que isso tenha aumentado em função disso, desse estreitamento, porque para o comércio em si, o cheque já não está tão ativo, né? Eu acho que hoje também, eu não sei como vocês enxergam isso, mas o cheque também acaba se tornando uma segunda opção. O cidadão já está com eu acho que até mais, viu? O limite, segunda e não, terceira o limite opção, assim de cartão de crédito, tudo, às vezes ele já está até bloqueado. Aí ele vai correr para o cheque especial. Ele corre para o cheque hoje, e acaba entrando num ciclo vicioso. Hoje o cheque pré-datado, talvez, esteja funcionando ainda como uma ferramenta.
né? Como uma ferramenta de crédito mais rápido, né? Me dá 3 chequinhos, está resolvido. O comércio está fugindo muito disso, né? Primeiro porque a falta de segurança. Mesmo você compra com cartão de crédito, eu divido para você em 3, 4 vezes, 5 vezes. Hoje estamos fazendo divisões até em 10 vezes. E a segurança é muito grande do comerciante. Ele paga aquela taxa para a empresa de cartão de crédito, que taxas estão altas também, que é em torno de 5, 4,5. Antecipação, né, Nicolau? Não, antecipação não, é taxa de administração mesmo. Esse que é o esse que é o grande problema, né? Então você paga, uma compra de R$100, você deixa lá R$5 para a empresa de administração. Eles estão fazendo por dia uma média de 1,5 milhão a 2 milhões de transações. Você imagina o volume que eles têm. Agora, sinalizou agora com 0,5% já no mês passado de crescimento no comércio. Eu acho que isso já é um... Isso foi o litoral, né? Para a Baixada. Para a Baixada. Acho que isso já é um sinal positivo. Mas bom dia a todos. Nicolau torcendo para o Santos ontem, Nicolau. Lógico. Aqui são 3 santistas, né? 4-2, maravilhoso. Adorei. Tu não viu o jogo, né? Não vi. Eu estava entretido com as crianças, depois dormi. Imagina. Mas deixa eu voltar aqui para o nosso assunto aqui. Primeiro, Deta, obrigado também pela presença. É um prazer ter você aqui nos estúdios da Santa Cecília. Prazer é meu. Fazer uma correção, que quando eu dei a nota do Paulo Bernardo, ele foi preso hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Então foi um lapso da minha parte. Bom, PRTB agora se apresentando como pré-candidato a vice-prefeito. Exato. Acho que é um desafio também interessante. Muito bom, eu acho que é importante participar do processo político de todo mundo, né? Eu ainda acredito que o voto é a maior ferramenta de transformação da sociedade. Sem dúvida. E esse momento todo, uma crise financeira no país, uma recessão, que agora com sinais de recuperação, pelo menos as peças que foram movidas nesse tabuleiro tão complexo parecem acenar para uma melhora, ou pelo menos para uma luz no final do túnel. E nós temos aqui na nossa região também várias situações a serem repensadas. Eu queria saber de você como que você enxerga esse cenário todo político e o que você imagina que vai encontrar daqui para frente. Bom, obrigado pelo convite. Prazer. Com esse frio nesse inverno, né? Sair da cama só pelo Rogério. Na realidade, eu acho que esse sistema político faliu. Eu acho que está na cara que não deu certo. A gente está vendo o que está acontecendo no país nos últimos meses, nos últimos 2 anos com essa Lava Jato. Hoje mesmo o marido da ministra sendo preso. E esse divisor de águas nós temos que aproveitar. E as pessoas me perguntam, mas você já tem 53 anos de vida, vai se caminhar pela política? Rogério e Nicolau, já tinha tido uma participação há muito tempo atrás eu tentei a vereança. Eram outros tempos, não existia internet, não existia Facebook. Hoje a mídia social é fundamental, você sabe disso. Mudou toda a lei para a eleição, de 90 dias passou para 45. Estreitou bastante, né? Modificou bastante. Então, o que me moveu a isso justamente foi cansar. Eu cansei de reclamar atrás de uma tela de computador e resolvi agir. Por quê? Por amor a Santos. Eu tenho amor a essa cidade. Eu acho que algumas coisas, nós estamos com um passivo muito grande que ficou para trás. Se for citar aqui, a gente fica até amanhã de manhã, emenda um programa no outro, quer falar sobre a entrada de Santos, o túnel ligando Santos e Guarujá, a ligação seca, que a primeira notícia é de 1927, e isso aí não é o Pantaleão do Chico Anísio, lembra? 1927. Então nós temos alguns passivos que a cidade precisa resolver, e principalmente eu sinto uma deficiência quanto à zeladoria da cidade. Então, eu fui feito esse convite a mim, o nosso pré-candidato a prefeito é o Hélio Alite, professor da Unisanta aqui há mais de 30 anos. Casa. O cara é um lorde, é um cara muito inteligente, capaz, entendeu? Pós-graduado, doutorado, mestrado, na área de gestão portuária. E ele me fez esse convite por amor a Santos e por ser o Hélio. Então, o legal é assim, né? Porque as pessoas meio hoje têm bronca de político. Vamos falar real. Né? Aquele político tradicional. O tradicional. O motivo é evidente, né? Esse sistema que eu te falei que faliu, esse sistema de política, na minha opinião, faliu. E nós, Rogério, nós temos que aproveitar esse bonde. Né? Eu vi que o seu nome saiu até na pesquisa, você nem... parabéns aí. Aproveitar para agradecer aqueles legal. que eventualmente lembraram.
Eu fiquei muito contente. Para tu ver como eu te acompanho. Então a gente não pode perder esse bonde da história. Eu quero uma Santos melhor para daqui a 15, 20, 30 anos, para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, seus netos e assim por diante. E eu vou tentar fazer alguma coisa pela cidade. Eu sei que eu sou capaz e o Hélio também. Estamos com uma chapa pura. Muito bem. Eu acho que é importante participar do processo, sim. Mas nós vamos voltar... Nós teremos aí só complementando, nós teremos uma pluralidade. Eu acho muito bom o sistema eleitoral, a pluralidade que nós teremos aí de candidatos. Sim. Temos aí, com você, eu já estou, acho que é o 7º candidato que eu sei, né? Contabilizando. Contabilizando. Não vamos nominar todos aqui, eu poderia até nominar, né? Mas eu acho interessante. Mas é importante. Porque não pode ficar centralizado, do processo, né? Polarizado. Participar do processo, quem ganha é o eleitor, quem ganha é a sociedade. Exatamente, a opção de propostas. Exatamente, né? Escutar os contrapontos, eu acho muito importante. Mas nós vamos precisar fazer um breve intervalo, fique aí, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios o presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Obeid, e o pré-candidato a vice-prefeito pelo PRTB, o Deta. Vamos conferir mais algumas notícias. O presidente interino Michel Temer não vai vetar nenhum ponto considerado essencial do projeto que estabelece as novas regras para a nomeação de diretores e conselheiros de estatais. Segundo o assessor presidencial, a orientação é para sancionar todos os pontos classificados de moralizadores, como a proibição de que pessoas com atuação partidária ou com cargos políticos ocupem diretorias de estatais. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou nesta quarta-feira que o governo não deverá interferir na negociação da Oi com os bancos públicos. De acordo com Kassab, os bancos brasileiros terão autonomia e independência no processo. Senhores, mais duas notas importantes. Antes de nós estarmos conversando sobre elas, debatendo, eu quero chamar a atenção, aproveitar a presença dos dois, o Deta como pré-candidato a vice-prefeito e o Nicolau como um grande líder do comércio, dos comerciantes, da CDL. Eu queria falar um pouco sobre o centro da cidade, que eu acho que os comerciantes do centro da cidade já há muito questionam e pedem algumas alterações para que a gente fomente mais o mercado no centro. E, por outro lado, nós temos, para um gestor público, uma região fértil, né, com toda a infraestrutura já consolidada, uma região fértil onde poderiam haver investimentos significativos. Eu queria saber dos dois convidados como vocês imaginam, como vocês pensam a área central da nossa cidade para os próximos anos. O Nicolau na questão do comércio e o Deta na questão de infraestrutura e desenvolvimento. Eu acho que Santos perdeu grandes oportunidades se formos olhar para o passado, grandes oportunidades de reformular o centro e de ter um centro não só como comercial, como da noite, né? Como eventos noturnos. Nós tivemos aí a iniciativa nesse sentido houve, né? Houve iniciativa, só que houve embargos, né? Hoje praticamente é inviável a prática de casas noturnas como estava existindo lá no centro, devido às exigências do AVCB, exigências do bombeiro em relação a casas noturnas com o Condefat, né? Porque existem os tombamentos e as adaptações para o AVCB, no caso dos bombeiros, estão praticamente impossíveis, porque existem muitas exigências e as casas não podem ser modificadas a nível de que exige. Isso trava. Uma das outras coisas que trava é a falta de segurança. Falta de segurança que levou ao centro também falta de iluminação, falta de segurança, falta de incentivo para que essas casas noturnas pudessem crescer de uma forma... E o comércio já não é mais tão pujante. O comércio no centro, ele vem se degradando já desde os anos 80, 70, 80, em função de uma lei que existia, que foi até o Beto Mansur, quando o prefeito, acabou com essa... que existia no Código de Posturas do município, a lei de construção, você deve saber muito bem disso, que era proibido a construção de residências.
E aí houve o crescimento do Gonzaga, Boqueirão, os outros bairros da Orla, que é onde tem bastante residências e cresceram comercialmente, com a criação de shopping centers, né, que foram construídos 3 shoppings, com o Miramar 4 shoppings, o Supercentro Comercial do Boqueirão, que é aqui próximo, sempre foi muito pujante em relação a comércio. Então, e o centro não podia ter nada residencial. Né? Tem aquela velha e tradicional frase, né, que o cantor vai aonde o povo está. Não, é né? verdade, é verdade. Então, o comércio vai aonde o povo está. E onde é que o povo está? Onde ele mora. Exato. Né? Então, o centro só podia ter comércio. Nós somos daquela época, né, Rogério? Eu sou um pouco mais velho que você. Mas velho não, você é bem mais velho que eu. Nós somos daquela época que a nossa mãe nos arrumava, eu sou da época que a minha mãe me arrumava, vamos lá para a cidade, né? Que aqui em Santos a gente não falava centro, aqui nós falamos cidade, vamos para a cidade. Então a gente saía de casa, ia para a cidade, comia banana split na loja americana, e, né, era aquela tradição para ir para a área do comércio, porque não existia comércio na região do Gonzaga. O Deta também vai lembrar, porque você também é bem mais velho Não, do que eu. não. Vocês dois já estão grisalhos e eu não estou. Eu estou ficando sem cabelo, mas eu estou grisalho. Mas deixa eu te falar, eu tô Deta. pintando, tá na moda. Ah, tá certo. Fica muito charmoso. Então, só para complementar, a vocação do centro é uma vocação noturna, eu entendo assim. E de comércio, por exemplo, lojas de imóveis. Agora, não existe um trabalho de prefeitura, não existe um trabalho pensado, né? Fizeram aí o Viva Alegra Centro, Viva Centro, mas foi um projeto que morreu na praia, morreu andando. O bonde foi um resgate muito bom na época do Beto, que foi um resgate para o turismo, né? Os outros equipamentos turísticos que nós temos lá no centro. Deveria complementar com a atração. Que tipo de atração? Atração de casas noturnas, atração de comércio, por exemplo, lojas de imóveis, que é uma tendência do comércio ali daquela região. Mas para isso você tem que ter uma infraestrutura que faça com que o comércio possa... Existia um projeto, não sei se você lembra, eu acho que era do Virgílio Pina, não lembro de quem era o projeto, ali perto do Outeiro de Santa Catarina, uma construção de várias residências. Eu concordo com você, mas eu vejo agora uma iniciativa interessante, que é o Alegra Centro Residência. Né? O que eu estou falando. Se não tiver residência, você não fomenta. Eu acho que você precisa realmente incentivar a construção de residências e fazer com que realmente o transporte de massa chegue cada vez mais perto. Eu acho que com esse incentivo você dá vida ao centro, mesmo fora do horário comercial. Inclusive sábado e domingo, né? Para você poder fazer a manutenção do comércio. Eu entendo realmente que se você não tiver agora uma análise, e aí eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão para pressionar no sentido de nós flexibilizarmos as leis de tombamento. Eu acho que os níveis de proteção que foram dados aos imóveis, realmente você acaba engessando, porque você não vai fazer como bem disse o Nicolau, investir numa casa noturna, por exemplo, se você não vai conseguir atender às exigências do bombeiro, por exemplo. Eu não vou poder abrir uma porta antipânico, uma saída de emergência, numa lateral onde a edificação é tombada pelo patrimônio. Então, além de flexibilizar, até porque só dessa forma os proprietários vão ter incentivo para poder reformar, porque existem muitos imóveis que estão só a fachada e caindo aos pedaços. Então, você flexibilizando os níveis de tombamento e, ao mesmo tempo, incentivando a vida lá de residências, você levar a vida para o centro, eu acho que seria uma grande área de desenvolvimento. E sem contar, Rogério... São vários aspectos. Por exemplo... Só um detalhe, sem contar que já existe a infraestrutura lá no centro. Exato. Você não tem que criar. Infraestrutura de esgoto, luz, energia... As pessoas moravam lá antes de vir para a área intermediária e depois para a área do litoral, para a área da praia. As pessoas moravam, o início... Sim, meu pai morou lá, o início era no centro, né? Então, assim, primeiro que a noite é cíclica. Depois do incêndio de Santa Maria, aí a prefeitura resolveu apertar realmente o AVCB.
Eu conheço as casas lá, até porque eu tenho banda, toco na noite. Então, o cara, proprietário de uma casa que cabia 300 pessoas, de um dia para o outro vem o Corpo de Bombeiro, o Poder Público, e diz, na sua casa hoje só 163 pessoas. Que existe um cálculo por metro quadrado, 4 pessoas, enfim, isso não interessa. O cara fala assim, olha, com 163 pessoas aqui dentro, eu não pago segurança, eu não pago minha energia, eu não pago... Então, as casas começaram a fechar. Inúmeras casas. Agora, veja quantas coisas tem para ser feitas no centro. Quanto tempo a gente escuta falar do Armazém 1 a 8, da revitalização, vamos fazer igual o Porto Madeiro. Um projeto sensacional, com marina, restaurante, museu, e gerar fluxo para o centro. Porque hoje você quer ir num sábado, domingo, almoçar no centro, não consegue. Até no início do Alegra Centro, isso tinha ali na Rua 15, tinha alguma coisa. Mas porque atrelada a essa iniciativa tinha a estrutura do poder público, né? Segurança. Exatamente, exatamente. Aí começou a diminuir as casas. O nível de guardadores de carro, de clientes muito. Serem até espancados por guardador de carro. E você sabe que o boca a boca é a melhor e a pior notícia. Isso começou a correr até que um dia que chegou, ficou praticamente uma casa ilhada no centro de Santos, que também fechou. E o nível muito ruim de frequência. É o nível de frequência. Então, mas assim, se fomentar residência, é possível. Está lá hoje o prédio da Tribuna, tem o Ibis na entrada da cidade, o prédio da Petrobras, aquela região do Valongo, Armazém 1 a 8, uma série de coisas. E com certeza o que você falou, flexibilizar o Alegra Centro. Eu preciso reformar, aqui eu preciso ter saída de X pessoas por minuto, no caso do incêndio, e o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura, e tem que entrar num acordo e flexibilizar e incentivar. Você quer abrir uma casa no centro? Por exemplo, você vai ter 5 anos de isenção de IPTU. Tem que ter incentivo, senão o cara hoje não vai, ele não vai arriscar no que é incerto. Eu acho que principalmente é levar os serviços juntos, né? A questão das ferramentas de tecnologia, o monitoramento por câmera, a guarda municipal com o seu efetivo lá para dar sensação de segurança. Você precisa levar toda a infraestrutura só. E eu acho que com as residências, eu entendo que melhoraria muito. Por exemplo, o novo traçado, né, projetado para o VLT, a segunda fase, vai passar passaria pelo mercado, tudo isso daria uma nova vida para aquela região toda. Porque aquela região é muito bonita até. Inclusive aquela região do mercado, já que você tocou no mercado, nós tínhamos um projeto, que inclusive uma das barbaridades que acontecem na cidade de Santos, se você me permite falar sobre isso, isso é uma coisa que eu falo sempre e eu fico indignado desde aquela época. Foi na época que a FEPASA estava vendendo o terreno do Extra. Então, o prefeito Beto Mansur, Câmara Municipal, presidente era o senhor Mantovani Calejon. E naquela época eu participava da CDL, estava como presidente naquela época. E houve impedimento do Extra de construir naquela área, porque aquela área era de 111 mil metros quadrados, só poderiam construir 10% da área. Foi quando houve uma flexibilização da Câmara Municipal, e numa terça e numa quinta-feira, a votação para a liberação daquela área. Na época, eu sugeria que a Prefeitura trocasse aquela área pela área ao lado do mercado municipal. Eu e então, era deputado, não lembro quem era, Edmur Mesquita. Trocássemos aquela área, que a Prefeitura trocasse aquela área atrás, né, ali próximo. Eu acho que onde hoje tem o Bom Prato. Seria aquela área toda, trocasse por essa área, com Extra, e eles construiriam lá. Mas ali tem o terminal das Catraias. Isso, então eles reurbanizariam aquela área toda e construiriam o hipermercado ali, que daria uma área quase aproximada do mesmo tamanho. Teriam a vantagem das Catraias, que poderiam as pessoas que morassem em Vicente Carvalho utilizar. E essa área aqui do Extra seria uma área, onde é hoje o Extra e o Mendes Convênio, seria uma área de arborizada, tipo um Ibirapuera, um parque para a cidade, que seria muito bom. Mas a Câmara Municipal entendeu que na época não deveria ter feito. Hoje aquela área do mercado estaria totalmente reurbanizada, e o mercado municipal, que é um lixo, eu vou dizer, é um mercado assim, arquitetura linda, mas internamente é uma porcaria, porque até ali dentro é composta por feirantes,
pessoas que não têm a mínima condição financeira e estrutura de levantar aquele mercado municipal. E o entorno desse mercado é só a favela, favelas não, é Cortiço. cortiços, né? Aquelas ruas ao entorno. E aquele Bom Prato só atrai que tipo de gente? Jogada pela rua, né? Que são aqueles moradores de rua. Eu enxergo da seguinte forma. Primeiro, nessa ocasião, eu era diretor da SECOB, da Associação dos Empresários da Construção Civil, e nós defendíamos também que aquela área da Sorocabana se tornasse um parque, um mini Ibirapuera, como era falado na época. Agora, com relação ao mercado municipal, o VLT vai passar agora em frente. Ao lado, A ideia, o projeto é que ele passe em frente ao mercado. Eu não sei se você sabe, mas no primeiro mandato do prefeito Papa, eu fui administrador da região central histórica. Certo. E o meu gabinete era dentro do mercado municipal. Naquela ocasião, eu já tentei fazer com que a linha 7 passasse ali, desviasse, passasse na porta, porque isso ajudaria os permissionários do mercado a vender mais, tudo, porque gerar as pessoas fluxo, de né? idade, tudo conseguiriam entrar no ônibus e tudo. Ali, nos permissionários ali, tem gente muito tradicional ali, existem alguns boxes interessantes, tudo, e o entorno é muito bonito. Mas são pessoas sem condições de alavancar. Você há de convir Não, comigo. hoje São eu acho que ninguém comerciantes. tem condição de alavancar nada se você não tiver uma ajuda. E não tiver um uma retorno, ajuda né, do- Rogério? Se da você não tiver um retorno administração. financeiro, não existe comércio que sobreviva sem um retorno. Não, você precisa ter gente para consumir. com- Por o que o consumo. Extra quis ficar naquele lugar? Porque ele é o centro geográfico da cidade. Você traçar um X na cidade, dá mais ou menos onde é o Extra. Que é um absurdo. Então, para trocar pelo mercado, onde não tem fluxo de Não, pessoas. não, mas eles não aí, tinham, entendeu? eles não tinham outra opção na época. Quem lembra bem da época, eles não tinham outra opção. Porque Tinha opção de não construir. tanto que eles chegaram a entrar, o Abílio Diniz na Simples, época. Não, o Abílio Diniz na época chegou a entrar com uma ação para revogar a licitação que eles tinham ganho. Me lembro até o valor que pagaram na época, eu acompanhei bem, era 35 milhões por aquela área. A negociação toda ali foi... Eu não vou nem falar aqui nas Foi câmeras, porque se eu falar eu tenho que provar, então eu não vou nem Mas falar, porque... nós vamos precisar de novo ir por um breve intervalo. Você que está nos assistindo, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Vamos conferir mais algumas notícias. Os familiares dos estudantes feridos ou mortos no acidente de ônibus no quilômetro 84 da rodovia Mogi-Bertioga entrarão na justiça contra a empresa de transporte União Litoral e a Prefeitura de São Sebastião. Elas pedem indenizações e que o dono da companhia seja responsabilizado criminalmente pelas mortes. A cidade de Santos recebe nos dias 8 e 9 de julho, das 15 às 21 horas, a primeira edição do Festival CMG, Cinema, Música e Gastronomia, que ocorre no Centro Cultural Zona Noroeste. O Festival CMG é um evento multicultural e gratuito, com apresentações ao ar livre e bandas tocando suas trilhas sonoras ao vivo, além de workshop de cinema e gastronomia, disponibilizada por parcerias com food trucks. Deta, você que é músico e gosta, é uma boa oportunidade, né? Muito legal esse festival. Centro Aliás, Cultural Santos é Zona pioneiro Noroeste nos é food interessante. trucks. Já que não é do seu tempo, é só do meu tempo, do tempo do não, Nicolau. não participei Nós dessa somos... Cara de pau, né? Nós somos os pioneiros no food truck, né? Quem não lembra aí dos trailers em frente à igreja de Imbaré, no Canal 4, Canal 5, Canal 6, CPE. É muito legal. Então, acho que esse festival é muito legal. Cinema, verdade, música e gastronomia, nós né? somos CPE que muita pioneiros gente... nisso, pioneiros, né? esse é CPE fato. que muita gente não sabe o que é CPE. Aposto que você não sabe, né, da tua época. Não, eu ouvia falar que CPE era Centro o de Paquera, do Imbaré. Imbaré. Eu ouvia falar, Eu ouvia eu não falar, tinha, né? eu não tinha. Na realidade, Ele o- era, a- ele, a mãe dele ia com o É carrinho que eu tenho ainda. irmãos mais velhos. Agora eu vou eles dar me uma falavam. notícia, talvez você não saiba. Centro dos PX do Imbaré. PX. Porque as Ah, pessoas é, porque tinha antigamente muito- tinham rádio é, PX. verdade. Essa é a origem correta. É verdade, é verdade. Centro do que as pessoas tinham rádio amador no carro, né? Santos, cidade portuária e tal, os caras Aquelas monitoravam o antenas navio e enormes, tal. aquelas Então antenas era enormes. centro dos PX do Imbaré. Depois que veio, começou a bombar o bagulho, virou centro da paquera de Imbaré. Não, porque é verdade, porque ali eram Todo mundo saía da noite e ali comendo sanduíche. Que Eram onde os trailers gerou- adaptados, né? Onde gerou hoje
os quiosques, né? É. Mas quadriplicaram também, que é uma outra coisa também que eu não me conformo em Santos, foi exatamente isso, eu acho que quadriplicou a quantidade de quiosques e hoje já conseguiram diminuir um pouquinho, né? Porque eu acho que já que já tocou no assunto dos quiosques, eu acho que a proposta tinha que ter sido muito diferente, né? A proposta como nós temos hoje em Maceió, como tem em várias outras cidades do Nordeste, que seriam, em cada quiosque, seriam alguma coisa temática ou alguma coisa que cada um, eu acho que houve uma... Ali virou tudo pão com maionese. Não, mas houve uma adaptação da nossa realidade, né? Existia já o direito adquirido daqueles permissionários. Mas aumentaram demais o número de permissionários. Não aumentaram não. Eu vou discordar com você, Nicolau. A quantidade de trailers, por exemplo... Era muito menor. Era maior do que foi a quantidade de quiosques. E depois, na reforma... Agora diminuiu. Essa última reforma, todos aqueles que estavam inadimplentes ou com as certidões... que tinham passado para terceiro. Então, esses tiraram, aí você diminuiu. O que eu acho que nós poderíamos ter feito é como no Rio de Janeiro. Apesar do nosso solo ser muito ruim para esse tipo de edificação, mas por não ser muito baixo, poderíamos ter os banheiros subterrâneos, as cozinhas dos quiosques subterrâneos, como tem no Rio, como tem em vários outros lugares do Nordeste. Tudo. Isso seria uma iniciativa. Mas ele já está melhor do que foi foi há um tempo atrás. Eu quero aproveitar a presença de vocês aqui também para a gente voltar aos nossos temas recorrentes e cotidianos. E eu queria que vocês comentassem com relação à lei, o projeto de lei que está tramitando, tudo que eu citei num bloco anterior, de uma moralização, uma tentativa de moralização na indicação dos dirigentes das estatais e tudo isso. Eu acho que essa iniciativa vem atrelada a essa realidade nova que a sociedade clama, né? É o que eu falei no início do programa. Foram para a rua, né? tudo. Eu acho que é um competência, assertivo, né? Isso, né? É o que eu falei no início do programa. Acho que esse jeito de fazer política faliu. Então, isso é até uma iniciativa do Ministério Público, se eu não me engano, com 2 milhões de assinaturas, e está no rol de 10 quesitos para melhorar a política brasileira, a transparência, entre eles acaba até com a imunidade parlamentar. Eu penso o contrário. Você, como cidadão, ou qualquer pessoa, um cidadão público, comete um crime, vamos supor, de roubo, 10 anos de cadeia. Um funcionário público, o dobro, 20 anos de cadeia. Então, se o cara é um polícia, se o cara é um vereador, o cara é um deputado, um agente público, a pena tem que ser em dobro. Porque está provado que o crime tem medo de punição. Fato. Vê se alguém hoje quer levar cocaína dentro de prancha para a Indonésia. Ninguém quer. Os dois que tentaram foram enforcados. Serviram como exemplo. Exemplo. O crime tem medo de punição. Então, nós precisamos já, urgente. Isso é uma coisa de alçada federal. Existem alguns projetos que estão há anos engavetados, que é um novo Código de Processo Penal, uma nova lei de execuções penais. Isso precisa mudar, essa sensação de impunidade. A gente vê todo dia na televisão, todo dia, fulano com 14 passagens pela polícia. Opa, na notícia já está o erro. Como é que tem 14 passagens? Na primeira, ele tinha que estar preso. Na primeira, ainda teve a segunda, a terceira, a quarta, e assim por diante. Então não dá, cadeia, o crime tem medo de punição, ponto. Isso é fato. Isso é interessante. O cara matou 10, matou 15 e continua respondendo. Menor de idade, principalmente, né? Eu acho que a mudança do menor, eu não sou favorável à diminuição da maioridade. Eu sou favorável à punibilidade, ou seja, ele ser punido pelo crime que ele cometeu, não importando a idade. Como tivemos casos lá na Inglaterra, um menino de 9 anos... Sim. Foi feito estudos psicológicos. É um presídio especial, ele fica separado, mas e ele foi preso. detectado que ele matou os irmãos, pegou a arma e matou os irmãos, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, a questão é uma análise psicológica com psicólogos e psiquiatras e ver se aquele crime cometido foi por vontade mesmo. Então, não importa se ele tem 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 50 anos. A menoridade não vai resolver isso. Eu acho também que nós precisamos rever o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí, sim, o problema é quando nós vemos as manchetes, por exemplo, menor de idade, com Você viu o caso da pedra 6 agora? Passagens pela homicídio, casa. Estupro. Então, isso porque o ECA, ele protege permite... Demais. Não, ele é muito brando nas punições.
Eu acho que é muito mais fácil, você já reparou em vez de que em mexer com a Constituição e com outros, é muito mais fácil você alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Rogério, Adolescente, você reparou que qualquer adaptar crime ele. que aconteça, sempre o menor se apresenta? Por quê? Porque ele sabe que o menor ele vai Exatamente. responder por uma infração por um tempo e está liberado. Isso corrobora com a da ideia pedra da que matou o mudança menino, do né? ECA. Que bateu no peito do menino, chegou até a quebrar o banco no caso da Então, olha, o imigrantes. Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo. Nós temos hoje 250 mil presos. Os Estados Unidos têm 400 mil presos. Só que nós temos 250 mandatos na rua. Se for sair, se a polícia, que nem hoje tivemos uma operação ontem na Baixada, quase 400 pessoas presas, né? Então, se for sair para cumprir todos esses mandatos, vão dar 500 mil presos. Não tem onde pôr. Por isso, eu acho que a iniciativa de terceirizar a administração, privatizar a administração penitenciária, Como eu lá acho fora, interessante, porque aí, como acontece nos Estados Unidos, Exato. você faz com que o preso trabalhe, ele tem um custo Mas aí vem alguém dos menor. direitos humanos, né? Vai dizer que mas ele não os trabalha. direitos humanos precisam ser preservados. Eu trabalhava com artigos esportivos na década de 80, 90, Mas, Nicolau, e eu comprava bolas da Os pênalti. direitos humanos jamais serão questionados, eles precisam ser preservados. Só que eles podem ser preservados pela iniciativa Você privada. lembra das também. bolas da Exatamente. pênalti, da marca pênalti? Elas Costurada eram por costuradas por preso lá no Carandiru, no extinto presídio. Então, o que acontecia? Mas até hoje. Não, Só- eles, somente se eles forem voluntários. Antes eles tinham... Então, eles não, faziam então, mas serviço. até hoje alguns prestam serviço, inclusive fazem bolas. diminui- Eu mandei fazer bola para a Portuguesa Santista, para dar de presente. É umas bolas comemorativas para o centenário que está vindo. Aliás, a que foi Portuguesa feito Santista vai pra classe- Cada dia de por a trabalho eles população diminuem... carcerária. Vai acender agora, né? Vai para especial, né? Estamos fazendo projeto para Libertadores. Se eu não me engano, cada 5 dias de trabalho eles diminuem um dia de pena. Quando eles praticam, eu acho interessante, porque pelo menos a função e o ideal da prisão é fazer com que ele se ressocialize, ele volte para a sociedade numa condição de não aprenda o crime, né? Porque o que acontece hoje em dia, dentro da cadeia, ele se especializa, faz PhD em crime. É verdade. Eu vou precisar fazer mais um intervalo. Não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Vamos acompanhar mais algumas notícias. Os gigantes de bebidas Ambev, Coca-Cola Brasil e PepsiCo Brasil não venderão mais refrigerantes e bebidas gaseificadas em escola para crianças de até 12 anos. Serão comercializados nesses locais apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas que atendem a critérios nutricionais específicos. A Procuradoria-Geral da República apura a alteração feita pelo Bradesco em informações prestadas ao STF sobre a quebra de sigilo bancário do deputado Vander Loubet, do PT. As informações foram utilizadas na denúncia contra o congressista na Lava Jato, em setembro de 2015. A instituição financeira informou que as movimentações na conta de Loubet, que somam 11 milhões de reais, tinham sido efetuadas pela empresa suspeita de pagar propina a envolvidos no esquema. Bom, estamos falando mais do mesmo, né? Mais uma vez... Nova notícia velha. Onde mexe, acha. A Lava Jato, eu tenho escutado, acompanhado, saiu uma reportagem recente, esses dias no Estadão, de alguns articulistas, não dizendo nada, mas insinuando que se deveria haver agora um preparativo para o término da Lava Jato, para que ela se encerrasse, para que o país voltasse de alguma forma a uma estabilidade, alguma coisa. Eu, particularmente, sou completamente contra. Eu acho que tem que durar o tempo que for e tem que atingir as esferas que estiverem envolvidas. Até porque vai ramificando, né? Vai indo para outros... E é claro, existe um contraponto, onde também isso acaba criando uma sensação como o que eu citei antes, ao mais do mesmo. As pessoas já começam nem a se interessar tanto. Mas eu acho que o Ministério Público, o papel dele é esse mesmo, é continuar até que a gente crie uma consciência na sociedade de que não se deve mais
cometer determinados... Que a ética precisa prevalecer em todas as esferas, né, Deta? E você vê que... Eu pergunto isso falando para você até porque você, na condição como pré-candidato a vice-prefeito, eu acho que a gente precisa levar essa ideia de que a ética precisa prevalecer, né? Sem dúvida. A gente foi criado assim, né? A sua família, você tem uma família excelente, o Nicolau, e acho que a gente tem que trazer essa ética para a política. Isso um político numa campanha dizer que eu sou honesto, isso é, pelo amor de Deus, é sua obrigação, né? É o mínimo. É um mínimo, né? Então, acho que a Lava Jato não deve terminar, acho que não. As ramificações, o leque aumenta cada vez mais. O número de pessoas presas é grande, até porque agora, em segunda instância, não precisa ser julgado, tramitado para ser preso. Já em segunda instância, já vai preso. Por isso que tem tanta gente presa. E o que a gente pretende, como pré-candidato a vice-prefeito do querido Hélio Alite, montar um secretariado de notáveis, sabe? Ter as pessoas especializadas, um bom secretário de obras pertinente ao setor, um secretário de saúde pertinente ao setor. Eu gosto de falar esse nome, é um secretariado de notáveis, eu acho que... E isso beirando sempre a ética, não tem como fugir da ética. Em tudo na vida, em tudo. Você vai colher o que plantar em toda a sua vida. A minha esposa fala muito, é a lei do retorno, são energias, eu acredito muito nisso. E esse esquema de política já faliu. Então nós estamos aqui para propor um novo, de verdade um novo, uma renovação mesmo. Tanto que eu não sou político, mas sou politizado, o Hélio não é político, mas é politizado. Então essa é a nossa proposta. Não, eu concordo com essa ideia e acredito que nós, aqui no Brasil, só vamos conquistar esse status de ter uma sociedade ética e quando nós tivermos um gestor público com a ideia de realmente investir maciçamente em educação nesse país. Eu acho que só a educação vai transformar e nós vamos conseguir criar uma nova geração de brasileiros muito mais conscientes e tudo, só através da educação. Existe um projeto do Cristóvão Buarque que é baseado no projeto da Coreia. Ele tem um projeto de que teriam que se formar uma nova geração de professores, de educadores, né, com uma remuneração adequada, para que daqui a 20 anos possamos colher os frutos disso, mas que foi o trabalho, esse também. que foi o trabalho que foi feito na Coreia. Eu sou de uma época, né, eu não vou falar de novo de épocas, né, mas eu sou de uma época, eu estudei no Colégio Canadá aqui em Santos. Também. E só estudava no Colégio Canadá, na realidade era um colégio do Estado, mas estudava em colégios particulares, tirando com exceções, que eu fui criticado outro dia na televisão porque eu falei isso, com exceções de colégios como Santista, Tarquínio Silva, Liceu São Paulo, que eram colégios tradicionais, o resto era papai pagou, passou. A gente lembra bem disso. Era o PPP, né, que a gente brincava, porque o Colégio Canadá não era... O ensino público era realmente realmente público era. Hoje não, hoje com esse esse ensino continuado, pessoas analfabetos funcionais, né, que é aquele que sabe ler uma palavra, mas não sabe interpretar um texto. E eles passam de ano, porque eu já conversei com vários professores de Estado, para ele poder reprovar um aluno, ele tem que preencher tantos requerimentos e tantas justificativas, que parece que é o professor que está sendo penalizado porque está reprovando. Então, uma única coisa que reprova é por falta. E mesmo assim tem que ter 75% de faltas. Então é um absurdo. E aí nós temos aí uma geração que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe interpretar um texto, e essa geração está perdida. É um desafio, né? A questão da educação é um desafio. Primeiro que você, numa situação hoje, ainda é melhor, mesmo com o regime de progressão continuada, tudo que você tem acesso, ainda é melhor do que ter a criança na rua. Porque sim, ela tem acesso a modalidades esportivas. É menos ruim, né? Ela tem uma alimentação mais adequada, ela tem uma merenda, enfim. É um desafio, como tantos outros que nós temos no país, a educação é realmente um desafio. E eu concordo, sinceramente, eu já li muito sobre isso, de você transformar uma sociedade só com através educação. de uma geração, mudando a geração
introduzindo a cultura e a educação de forma maciça. Para isso você tem que ter professores habilitados e Você capacitados. precisa planejar. O mal do brasileiro é que o brasileiro não gosta de planejar. A falta de planejamento, ela é recorrente. Eu vi uma entrevista do Cristóvão esferas. Buarque, não sei se foi na TV Cultura, ele falando do sistema de ensino. Ele falou, hoje as crianças lixo. gostam de tablet, ainda estão na lousa com giz. Então a criança tem que ter um atrativo, um incentivo, vontade de ir para a escola. E as ferramentas, ela está louca para ir para casa para mexer nos brinquedinhos dela. As ferramentas de tecnologia são importantes nesse sentido. A lousa digital e outras laboratórios eficientes e bem completos. Isso traz e desperta no jovem a vontade Exatamente do isso que ele aprendizado. falou. Nós estamos chegando ao final. Eu queria pedir, Deta, primeiro agradecer de novo. Obrigado desejar você, Rogério. uma boa sorte. Obrigado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Bom dia, Baixada. Obrigado, Rogério, pelo convite. Obrigado, Nicolau. Colocamos a nossa pré-candidatura à disposição de todos os santistas. Queremos uma cidade melhor para daqui 10, 15, 20, 30 anos, para o meu filho, para o meu neto. Planejar, que é a palavra que você usou, que essa é a palavra-chave para qualquer político. É planejar. As coisas não podem ser para amanhã. Tem que ser para amanhã, para depois da manhã, para o ano que vem, 15 anos, 20 anos. Então, eu, Deta e o Hélio Alite estamos colocando nosso nome à disposição do eleitorado santista como pré-candidatos pelo PRTB. Obrigado pelo convite. Nada, eu desejo sucesso. Bom, queria Nicolau. cumprimentar e agradecer ao Rogério o convite. Rogério é parceiro. Obrigado aí aos telespectadores e boa sorte aí para você, Deta. Obrigado. E que a sua iniciativa aí nessa vida política não seja única. Eu acho que Com todas as certeza. pessoas têm que participar. E eu acho Que ela inspire que- outros. Eu acho que isso é bem legal, bem E lembrado. você tem que participar e eu acho que todos têm que participar da vida política para não ficar os mesmos sempre nos mesmos. Porque toda essa situação que nós estamos tendo no país é justamente porque são sempre os mesmos. Se as pessoas de bem não se interessarem pela política, os maus se perpetuarão no Boa, poder, né? isso aí. Bom, estamos ficando por aqui. Quero agradecer você que nos prestigiou até agora e amanhã temos mais Bom Dia Baixada.